A partir de agora, o ser multidimensional, estudo 4, ectoplasma. Olá, meus amigos e minhas amigas. Com muita alegria, estamos iniciando o nosso estudo de número 4 da série O Ser Multidimensional. Hoje nós vamos estudar algo muito importante para o conhecimento dos espíritas e da humanidade. Nós vamos falar sobre ectoplasma. É um estudo bastante interessante para aquele que já assistiu a energia, circulação de energias, chakras, corpos áuricos. Agora nós vamos ver uma potência que nós temos, que a gente não sabe. Pouca gente sabe, que é o ectoplasma. Você vai ficar encantado com esse estudo. Então, nós vamos pedir a Deus, a Jesus, que continue nos orientando e nos conduzindo para que a gente possa ser útil dentro dessas possibilidades que Ele nos oferece de trabalharmos em função do bem. Utilizarmos as nossas energias, utilizarmos as nossas possibilidades, né, as nossas dinâmicas, para transmitir aquele bem que precisa ser levado e trazido para todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje do ectoplasma. É bastante interessante, minha gente. Vocês vão ficar encantados com esse estudo, né? Então, o ser multidimensional, estudo 4, ectoplasma. O que seria isso, né? Tem pessoas que já sabem, já conhecem, e outras, às vezes, nem nunca ouviram falar, mas vamos a ele hoje. Está muito ligado aos estudos espíritas, muito. Bom, ectoplasma foi um termo criado por Charles Richer. Charles Richer é um cientista francês do século XIX, Prêmio Nobel de Fisiologia. Bom, é uma substância que se acredita seja a força nervosa e tem propriedades químicas semelhantes às do corpo físico, de onde ele provém. Então, o ectoplasma vem do corpo físico. Tá? Isso é importante dizer. Então, Charles Robert Richer foi um médico fisiologista francês, descobridor da soroterapia e da anafilaxia. Foi laureado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1913. Também interessou-se por fenômenos paranormais, tendo criado a metapsíquica. Ele estudou muito o espiritismo. Não se torna assim um espírita dizendo, eu sou espírita, mas ele estudou muito o espiritismo, né? Ele foi um grande apreciador da obra espírita, sem deixar de ser o cientista que era. Tá? Aí está o nosso amigo, né? Hoje na espiritualidade, espero que ele esteja nos ajudando nesse estudo, né? Muito bem, aqui está o ectoplasma. É uma ideia do que seja ectoplasma, né? Mais ou menos isso. São fluidos, né? Nós vamos estudar esses fluidos, como é que eles, a cor, né, a ponderabilidade deles. Nós vamos fazer isso aí ao longo desse nosso estudo de hoje. Bom, ectoplasma é a parte interna do citoplasma, né? Está aqui, que circula o núcleo de uma célula, tá? Ele corresponde à parte líquida da matriz citoplasmática ou citosol, que tem consistência, né, tá aqui, mais fluida, que se localiza na parte mais direcionada ao centro do citoplasma. Na porção mais externa, o citosol é mais viscoso, com uma consistência gelatinosa e mole, sendo chamado de ectoplasma. Então, aqui nós temos a célula, né? Uma célula, que isso aqui é a mitocôndria, né? Que é onde que produz o ectoplasma. Tá? Aqui são o núcleo da célula, né? Os ribossomas, né? Os retículos, enfim, isso aqui está no citoplasma da célula. Você tem membrana, né? O citoplasma, essa parte gelatinosa da célula, e o núcleo onde está o DNA.
Então, a mitocôndria é uma organela, né, que fica, né, no citoplasma da célula, naquele campo gelatinoso da célula. Então, ele fica ali com outras organelas, mas nos interessa hoje ver só a mitocôndria, que é essa estrutura aqui, ó, parece um barquinho, né? É nessa estrutura que está, né, que vai fluir o nosso ectoplasma. Então, a formação da palavra ectoplasma, ela vem do grego ectos, que é externo, e plasma, que é algo moldado ou formado, que é uma substância exteriorizada, ou seja, ectoplasma é o fluido que vem de dentro. Okay? Charles Richer constatou que o ectoplasma é uma substância que pode ser expelida pela boca, nariz, ouvidos, órgãos sexuais e poros, como tênues finos semelhantes ao algodão. Então, ela vai sair do corpo, geralmente utilizando esses locais aí. Boca, nariz, órgãos sexuais, ouvidos, ou poros também. Está vendo? Aqui tem uma função, tem uma foto, né, de alguém expelindo o ectoplasma. Tá? Parece coisa de fantasma, né, gente? Olha aí. Olha que coisa estranha. Sai pelo nariz, né? Faz essa plasma. Isso aqui é foto, tá, gente? Isso é foto. Então, sai pelo nariz, aí faz uma coisa esquisita, né? Aqui também, né? Aqui pela boca. Então, são esses fluidos que saem. Há médiums, chamados médiums de efeitos físicos, que exteriorizam muito o ectoplasma. E nós vamos, então, estudar por que exterioriza, para que serve o ectoplasma, por que Deus fez assim. É o nosso estudo de hoje, né? Bom, características do ectoplasma. Com base em experimentos e observações, importantes investigadores conseguiram catalogar algumas características do intrigante fluido, ou seja, isso já é estudado cientificamente, não é isso? Vamos lá. Trata-se de uma substância de natureza filamentosa ou fibrosa, que, quando visível, pode apresentar-se com coloração branca, cinzenta ou negra, sendo a primeira mais comum. Então, é mais comum você ver ele em branco, né? Mas ele pode vir como cinzento e negro também. Ainda características, né? Sua visibilidade é variável em decorrência de uma frequente luminescência mais ou menos intensa, guardando relação com o estado psíquico do médium. Então, sua visibilidade é variável, sabe? Então, pode ser mais iluminada ou menos iluminada, né? De acordo com o estado psíquico do médium, daquele que vai expelir, né? O ectoplasma. Geralmente é inodoro, podendo desprender um cheiro particular difícil de ser descrito. Eu tenho um amigo meu já desencarnado que falou que ele ia nessas sessões onde tinha o ectoplasma, né, saía, e que ele cheirava, que ele punha na boca, ele falou um monte de coisa que queria saber tudo. Ele era um cientista, né? Cientistas fazem isso. É possível senti-lo pelo tato. Quem já tocou diz que se assemelha à teia de aranha. Bom, já dá um sentido, né? Então, ele tem um cheiro difícil de ser descrito, ele pode ser sentido como uma teia de aranha, pode ser visto mais ou menos iluminado, dependendo do estado psíquico do médium. Aí nós vamos ver as características dele. Tá? Ainda característica, né? Por vezes, é frio e úmido, em outras é viscoso e semilíquido. Raramente ele é seco e duro. Isso tudo é estudo, gente. Isso tudo é pesquisa, né? Para esse fluido, vamos fazer uma síntese, uma volta, né? O estudo, ele sai da mitocôndria, que é uma organela de cada célula. Ali a mitocôndria ela produz a energia para a célula e a energia excedente ela é expelida pela boca, nariz, ouvidos, órgãos sexuais, poros, e ele tem essas características, né? Pode ser mais ou menos luminoso,
tem um cheiro difícil de ser descrito, ele pode ser branco, cinzento ou negro, ele pode ser tocado e parece uma teia de aranha, né? Mas ele não é duro e nem seco. Às vezes ele é frio e úmido, e outras vezes é viscoso e semilíquido, né? Então, a gente já colocou, raramente seco e duro. Uma leve corrente de ar é suficiente para movê-lo como uma neblina sobre o corpo do médium. Passou um arzinho, ele pode, né, dissolver. Outras vezes, seu movimento é súbito e rápido, sendo possível aparecer e desaparecer com a rapidez de um relâmpago. Gente, isso aí são coisas que a ciência está chegando lá, que até então era imponderável, como eles dizem, né? E que agora passa a ser ponderável. Aí você pode estar me perguntando, mas o que tem a ver o espiritismo com isso? Nós vamos ver na frente. Daqui a pouquinho você vai entender. Quanta coisa interessante o ectoplasma pode fazer, coisas sensacionais e futuristas. Aguarde. Né? Então, vamos continuar aqui. Não demonstra alterações diante das luminescências, por vezes intensas, que emanam dos espíritos materializados durante reuniões de materializações. A gente está começando a dar um sentido. Reunião de materialização. Então, o ectoplasma está lá. Né? Então, o ectoplasma na Bíblia. Jesus curando um cego, provavelmente utilizando o ectoplasma. Isso aqui é muito interessante, porque chega um cego para Jesus. Aí Jesus, segundo o relato bíblico, cospe no chão, faz uma pomada e passa no olho do indivíduo e a pessoa volta a enxergar. Aí eu fico pensando, Jesus cuspir, eu nunca entendi isso direito. Até que um dia, ouvindo um grande expositor espírita, que trabalha muito com esse assunto, ele disse que, na verdade, Jesus pegou o ectoplasma e fez uma pomadinha com minério da terra. Juntou o ectoplasma com o minério da terra, fez uma pomada que curou a cegueira. Ou seja, uma fórmula para o futuro. Né? Concordam? Porque Jesus cuspir no chão é muito estranho. Não é? Ele é um guia modelo da humanidade, ele não ia dar um exemplo de cuspir no chão. Então, ele pega o ectoplasma, como os apóstolos sabiam disso, né? Então, usou aquilo que eles entendiam, que era cuspir. Mas, na verdade, Jesus usou do ectoplasma. Né? Classificação agora. Né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Aulus descreve o ectoplasma utilizado nas manifestações físicas como composto de 3 formas de elementos essenciais, a saber, primeiro, fluido do tipo A, representando as forças superiores e sutis da esfera espiritual. Então, representam os fluidos mais puros. Então, vem esse fluido do mundo espiritual. 2, tá aí, vida do mundo espiritual, entrando para o médium, tá? 2, fluido do tipo B, oriundo do médium e dos companheiros que o assistem. Aí já é o ectoplasma saindo do corpo físico dos médiuns. Está aí, né? O indivíduo aqui soltando, né? Outro também, e os dois dão condições de um espírito desencarnado materializar o seu rosto aqui. Ou seja, ele utiliza dessa energia ectoplasmática e ele materializa seu rosto. Então, o ectoplasma utilizado nas sessões de materialização. Os espíritos utilizam dessa energia para se fazerem presentes, ou para se mostrarem, né, da maneira como são. E o 3, fluido do tipo C, constituído de energias tomadas da natureza terrestre. Esses fluidos são os mais dóceis de manipulação. Né? Aí está, né? As pessoas pegam, os espíritos pegam esses fluidos
e podem também levar para sessões de materialização ou sessões de efeitos físicos. Lembra das mesas girantes? Que Allan Kardec estudou lá no princípio? Aí está a explicação. Importante. Como o ectoplasma é sensível à própria força mental, seja do próprio médium como a dos componentes da assistência, qualquer distonia de pensamentos oriunda dos presentes ou do sensitivo pode promover distonias mais ou menos profundas na sutil energia fluídica em voga durante tais encontros. Os mentores denominam de toxinas psíquicas capazes de impregnar a atmosfera fluídica a ponto de impedir as emissões ectoplasmáticas emergentes do aparelho do médium. Bom, vamos fazer, então, uma sessão de materialização. Hoje não existe mais isso, é um trabalho muito complexo, você está vendo aí, né? Que tem que ter muito, é um trabalho tem que ter muita atenção a ele. Então, os médios, esses médios que doam esse ectoplasma, né? Eles doam o ectoplasma e o espírito pega do ectoplasma e se materializam temporariamente. Né? E, então, para isso acontecer, é preciso que toda a plateia presente esteja uníssona em pensamentos positivos. Tem um caso contado pelo espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, do André Luiz, né? Psicografia do Chico Xavier, em que estavam tentando fazer uma sessão de materialização, mas a plateia estava tão em disfunção, não conseguiu entrar numa coisa, porque havia muita curiosidade, aquela coisa, né? E aí o mentor, então, ele consegue plasmar uma garganta, um aparelho fonador, e através desse aparelho ele pede às pessoas ali, por favor, cantem. E aí a plateia começa a entoar uma canção, aí harmoniza o ambiente para ser possível a materialização. Então, é preciso tomar muito cuidado, né? Quando a gente vai... Porque não vai ter materialização propriamente dita, mas vai ter a emissão de fluidos. Por exemplo, numa sessão, né, de passes, né? Quando você entra numa câmara de passes, quando você está mesmo numa plateia assistindo uma palestra, para você produzir pensamentos bons, positivos, para que aquilo ali fique harmonizado. Tá? Então, essa informação ela é importante para todos nós em todas as situações, onde estivermos. Onde eu estiver, se o meu pensamento estiver mais ou menos dentro, né, de um padrão elevado e não de toxinas psíquicas, eu posso melhorar o ambiente a partir dessa minha emissão de fluidos positivos. Veja a nossa responsabilidade, independente se eu sou espírita, ou católico, ou protestante, evangélico, ou cientista, ou filósofo, ou nada disso, depende. Porque a emissão fluídica é própria de cada ser. Quando você trabalha isso na doutrina espírita, você estuda isso, aí você tem mais condições de entender o processo. Mas todos têm essa condição, mais ou menos. Por isso que a gente vê muito caso de assombração, né? De casas que vasilha mexe lá, cai, não sei de onde, some coisas dentro de casa. Por quê? Ali tem um médium emitindo esse ectoplasma, que ele nem imagina que seja, e os espíritos inferiores ou não utilizam desse fluido, né, para fazer desaparecer chave, desaparece roupa, né? Eles cobrem aquilo com... Eles são espíritos levianos, né? Brincalhões. Eles cobrem aquilo com fluido, você não vê de jeito nenhum. Depois você acha, estava aqui, eu não vi. Porque o fluido acabou, você viu de novo. Pode fazer movimentos dentro de casa. Então, tem um médio de efeitos físicos ali. Então, por isso que todo mundo deveria estudar mediunidade, independente da religião que seja. Ah, mas agora fica falando que é coisa do demônio. Eu não entendo isso. Quem classifica isso de coisa do demônio, do Satanás? Eu te aconselho, meu irmão, minha irmã, estude. Não fala isso. Você está desinformando. Porque você está desinformado ou mal intencionado.
Estude, meu amigo, estude, seja sincero, seja útil a Deus, seja útil a você e a todos aqueles que estão do seu lado. Bom, fluidos ectoplasmáticos. A composição do ectoplasma ainda é um mistério. Alguns pesquisadores conseguiram recolher parte do fluido antes que se retraísse completamente ao corpo do médio doador e levá-lo a análise químicas em laboratório. Então, deixa eu falar para você de novo. Para você que fica falando que isso é coisa do demônio, do capeta, ou de sei lá quem for. Isso é pesquisa científica, meu amigo, minha amiga. Isso é pesquisa, isso não é assim, não. O espiritismo, ele está unido à ciência. O que o espiritismo fala, né, ele está unido à ciência. Allan Kardec dizia que o espiritismo sem a ciência é cego. E a ciência sem o espiritismo é manca. Então, por isso que eles estão juntos. Então, nós não estamos aqui falando de demônio, de capeta, de nada disso. Nós estamos falando de fluidos que existem em profusão, e você já pode estudar isso nas energias que a física quântica já estuda. O emaranhamento quântico mostra isso. Ciência pura. Né? Bom, então vamos continuando aqui. Olha. Análise químicas em laboratório. Bom, os resultados coincidem quanto à presença de albumina ligada à gordura e células análogas às encontradas no corpo humano. O que é uma albumina? É da natureza ou que possui as características da albumina, né? Substância albuminoide, que é uma proteína. Então, esse fluido está ligado a gorduras e células do corpo humano, ou seja, ele é produzido pelo corpo humano. Está aí a ciência mostrando. Então, não é nenhuma coisa assim, não percebida pelos laboratórios. Então, vejam vocês, ectoplasma é mostrado, né, pela ciência, demonstrado pela ciência. Bom, aí vou colocar algumas pessoas que pesquisaram esse fluido ectoplasmático, né? O barão Schrenck-Notzing, né, que ele nasceu em 18 de maio de 1862 em Oldenburg, na Alemanha, século XIX, né? Esse Crayford, William Jackson Crayford, ele também é irlandês, ele é europeu, nascido em 1881. Está ele aí. Ó. Né? Tem o Paulo César Fructuoso, brasileiro do Rio de Janeiro, esse está encarnado, médico e pesquisador dos fenômenos ectoplasmáticos. Está aí. Então, são pessoas que se dedicam a esse estudo. O Dr. Paulo César Fructuoso, ele tem atualmente 7 livros, eu te aconselho a lê-los. Vai te enriquecer muito. Né? Medicina oculta do futuro, e por aí vai. Né? Você pode encontrá-los, né, no Mercado Livre, nesses sites aí de vendas de livros. Dr. Paulo César Fructuoso, leia as obras dele. Classificação das materializações agora. De acordo com ensinamentos dos espíritos e observações de pesquisadores atentos, as materializações podem ser divididas em, aí está uma, né? Luminosas. Então, o médium deitado aqui numa cama, ele dorme profundamente, ele doa o ectoplasma, o espírito pega do ectoplasma e se materializa. Isso é uma foto, minha gente. Tá? Isso é uma foto de um espírito materializado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é de Kat King, que foi uma das materializações muito importantes. Parece que a médium aqui é o Zapia Paladino. Eu não tenho certeza, porque são muita gente que às vezes confunde. Mas só para te mostrar o que acontece. Você pode não ser espírita e estar nos assistindo. Então, eu digo para você,
É preciso estudar. Eu estou estudando isso há um bom tempo, né? Mas ainda não sei nada. Você vê que eu estou na dúvida até de quem que são essas materializações. Nós temos as nebulosas, né? Que ele não completa, né? Dá um sentido, mas não completa. Pode ter acontecido alguma coisa que ela não completou. Nós temos as incompletas, sólidas incompletas, tá vendo? Você só vê o rosto, mais nada. E uma coisa que parece ser o que seria o corpo. Tem alguma razão por também ela não completar, né? E temos as sólidas completas, de acordo, né, com os ensinamentos e observações. Aqui é um pé materializado. Olha, eu já tive possibilidade de pegar em mãos materializadas, sabe? Assim, já tive essa possibilidade. Então, aqui está completinho. O pé, né, é uma materialização completa. Tá? Não tem nada de sobrenatural aí. Nada. É um fluido. Alguma coisa mais denso que os espíritos utilizam para que, através deles, eles mostram as suas presenças. Então, prova a vida além da morte e mostra essa comunicação possível com os espíritos. Como já disse para você, esse tipo de trabalho não está sendo mais feito atualmente, pelo menos em grande escala, não. Isso foi no princípio, né? Que se fazia essas materializações aqui no Brasil, principalmente com Peixotinho, já desencarnado. Né? Fantasmas existem? A nossa pergunta. Aí, está um fantasma aí. O que seria esse fantasma? São materializações incompletas. Isso aqui é o ectoplasma, tá vendo? O espírito não consegue se mostrar, não consegue mostrar a sua face, então mostra aqui duas coisas, da impressão que são os olhos, né? E não mostra mais nada. Aí, então, deu essa ideia de fantasma. Isso, no princípio, eram materializações incompletas e que as pessoas deram a isso o nome de fantasma, ou seja, uma coisa que não tem uma forma definida, mas, na verdade, é uma materialização incompleta. Percebe, gente? Vamos quebrar esses tabus? Vamos acabar com essas coisas de preconceitos? Vamos estudar, que é muito mais interessante do que ficar aí falando, sem noção do que está dizendo? Então, está aí, materialização incompleta. Parece um fantasma, né? Aqui está também uma materialização incompleta, né? Desculpa, essa aqui é uma materialização completa. Você vê direitinho uma moça, né? O cabelo, o rosto, né? Os braços, um vestido, né? E você vê uma materialização completa. Essa aqui não se completou, essa completou. Usando o quê? Ectoplasma. Ectoplasma e curas. Você pode curar pelo ectoplasma? Sim, pode curar. Então, o Dr. Paulo César Fructuoso, eu estudo muitos livros dele, ele diz que são cirurgias hiperfísicas, né? Grandes, né? Além do comum. Né? Então, ele vai dizer que você pode extrair tumores. Então, as mãos do médium ficam envolvidos pelo ectoplasma, assemelhando-se a luvas do cirurgião. Dali remove os tumores. Há, inclusive, tumores extraídos, guardados para pesquisas. Ou seja, esse cirurgião, que é um cirurgião do mundo espiritual, né?
ele envolve a mão dele com ectoplasma doado por um médium e ele vai lá e extrai o tumor que está no corpo físico da criatura, do ser encarnado, e tira o tumor. Já tem tumor guardado para pesquisa. Isso não é a medicina do futuro? É. Mas, para isso, a gente tem que amadurecer. Parar com essas conversas que não levam a nada, que são conversas estranhas, né? São fantasmas, são demônios, são satanás, essas coisas assim. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte, eu até vou voltar aqui para falar para você frente a frente. Você sabe qual que é a origem da palavra Satanás? Essa palavra vem do hebraico, significa inimigo. Não classifica se é inimigo espiritual ou encarnado. Sabe qual que é a origem da palavra demônio? É grega, ela vem de daimon, que é mensageiro. Você pode ser um mensageiro do bem ou do mal, não especifica se é encarnado ou desencarnado. E a palavra diabo, até Jesus utilizou também no Evangelho de João, diabo do grego diabolos, que significa ardiloso, mentiroso. Também não fala se é encarnado ou desencarnado. E a palavra capeta é uma lenda que vem da Fenícia, de que os meninos fenícios eram muito bagunceiros, muito levados, e as mães deles diziam, olha, se você não ficar quieto, vai chegar um homem da capa preta com um chifre enorme, com um tridente, e vai te levar embora. Aí ficou sendo o homem da capa preta, que veio para o brasileiro, tranquilamente, reduzido para capeta. Então, meu amigo, não fica falando essas coisas. Não fica colocando palavras que, às vezes, a pessoa nem sabe o que significa. Deus jamais criaria filhos, espíritos, para o mal. Não. Os espíritos que podem atuar no mal, ainda acham válido atuar no mal, eles vão todos modificar para o bem. Jesus falou assim, eu vou dizer para você o que você prega na sua igreja. Nenhuma ovelha se perderá do imenso rebanho do Pai. Nenhuma. Então não tem classificação de ovelhas. Todos somos ovelhas. Guarda isso contigo. Para você ser muito útil, porque você tem a potência da fala, você tem a dinâmica do convencimento. Então, olha, pensa bem, vamos junto nessa, vamos estudar, vamos aprender, sem rótulo nenhum. Nós estamos nos preparando para o 3º milênio em vasta ascensão. Né? Vamos continuar. Cirurgias cardíacas são realizadas sobre o tórax do paciente a partir do ectoplasma com incisões delicadas e aplicadas sobre o músculo cardíaco, extraindo de lá o que podia tornar-se um estado letal e revigorando o músculo. Ou seja, a partir do ectoplasma você faz uma operação no coração, na bomba, né? A bomba coração. E pode tirar o que poderia ser algo que levaria a pessoa ao desencarne, ou, como queiram, a morte física. Então, já está acontecendo. Isso acontecia, gente, lá na casa de Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. Basta você pesquisar, basta você ler os livros do Dr. Paulo César Frutuoso, ele trabalha com esse assunto há mais de 40 anos, ele tem uma experiência vasta de pesquisa científica. Guarde isso. A válvula mitral defeituosa foi envolvida pelo ectoplasma e, à medida que se ia desmaterializando, o molde ectoplasmático ia se solidificando em seu lugar até ocupar o espaço deixado pela peça removida. Tirou-se a válvula, estava com problemas, o ectoplasma foi sendo moldado e criou-se uma nova válvula perfeita, ou seja, um transplante ectoplasmático.
Entendem, gente? Que coisa linda, maravilhosa. Isso no futuro vai ser normal. Não vai ficar mais fila para fígado, fila para rins, nada disso. Mas é preciso merecer estar nesse momento. Então, vamos cuidar das nossas vidas, cuidar das nossas mentes, das nossas falácias, das nossas culturas. Vamos em frente? Outros casos de cirurgias ectoplasmáticas, né? Cirurgia sobre o útero. Isso o doutor Paulo César contando, né? O médico, que no caso é o doutor Frederic, se não me engano, o doutor Frederic, que é o médium, é desencarnado, tá, gente? Não é o médium encarnado, não. É o espírito. Ele introduziu as mãos por uma abertura e tracionou a tumoração sob efeito de ectoplasma, ou seja, tira a tumoração do útero através do ectoplasma. Então, no princípio, o ectoplasma era para materializações, para mostrar que existe espírito, que existe mortalidade, né? Agora já está sendo utilizado para outros fins, que é o da cura. Não é sensacional? Cirurgia sobre a veia aorta, né? É uma intervenção de alto risco e necessita ser feito com auxílio de equipamentos e técnicas sofisticadas e equipe rigorosamente treinada. O ato foi feito sob uma tênue luminescência, foi substituída a peça em mau estado por outra, a partir do ectoplasma. Tirou-se uma peça, né, do órgão que estava com problema e plasmou ali uma outra peça a partir do ectoplasma. Eu vou dar aqui uma pitada, eu não sei se eu estou falando certo, mas é um negócio para a gente refletir junto, é um ensaio, né? Então, veja bem, eu tenho aqui uma peça, né, aqui, que está com tumor. Aí eu tiro essa peça. Mas, enquanto eu tiro essa peça, o campo fluídico está presente. O campo morfológico ou morfogenético, até prefiro falar campo morfogenético, está presente aqui ainda. Exatamente como é o modelo, como é o órgão que foi tirado. O ectoplasma vem, entra nesse campo, e nesse campo ele se materializa e forma um novo órgão. Percebem como é possível? É um ensaio, como eu estou dizendo para vocês. Pode ter outros elementos aqui que eu não sei, mas isso aí é muito lógico. Porque não é assim que a gente molda o corpo físico, quando a gente está no útero da mãe da gente, não é pelo campo morfogenético, o modelo organizador biológico, o perispírito, existe um campo. E a gente cria a partir desse campo, a gente cria o corpo a partir desse campo. Então, no caso do órgão retirado, fica aqui ainda o campo. Então, vamos fazer em cima do campo. Não, gente, não tem mistério, não tem sobrenatural, não tem nada de, né, fantasmagórico. É natural, científico, palpável. Ok? Bom, continuando, né? Vamos ver outra coisa aqui, olha. Levantando órgãos profundos. Isso é de uma grandeza. Vamos lá. Levantamento. O pâncreas de um paciente foi envolvido em um colchão ectoplasmático e trazido à superfície para os procedimentos cirúrgicos necessários. Aqui não se mexeu no pâncreas, ou seja, não tirou o pâncreas. Só o pâncreas, por ser muito profundo, né, ele foi trazido à superfície pelo colchão de ectoplasma, né, fez ali o procedimento necessário, né, depois tira o colchão e o pâncreas volta para o lugar dele. É outra possibilidade do ectoplasma. Então, cada vez mais, esse ectoplasma está sendo analisado para outros tipos de estudos, outros tipos de apropriação. Né? Atualmente precisa do médium, né? Para colocar aí o fluido que vem da célula. Será que vai ser sempre necessário do médium? Ou os espíritos podem trazer esse fluido lá do mundo espiritual, combinar com o fluido da natureza, sem a necessidade do fluido do médium? Não sei. Não sei. Sinceramente, é uma coisa, penso que ninguém tem essa resposta.
Aí está o pâncreas, né? Ele foi retirado, trazido para a tona, feito ali o procedimento necessário, e aí voltaram com ele. Explicações do espírito cirurgião, tá? Então, ele vai dizer o seguinte: substituímos peças com tumores por próteses ectoplasmática exatamente igual à que foi retirada. Com o decorrer do tempo, a prótese adotará as mesmas características do tecido orgânico normal, porque ela pega o campo do tecido, ela pega o campo do órgão que foi retirado. Olha, bom para a gente pensar, né? A base dessas operações é o ectoplasma. Está vendo a importância de entendermos isso, esse estudo? Bom, vamos pegar agora as considerações doutrinárias, né? A gente vai pegar o livro dos médiuns, na segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 14, os médiuns. Então, Kardec vai falar dos médiuns de efeitos físicos. O que ele vai dizer, né? Os médiuns de efeitos físicos são dotados de faculdades capazes de produzir efeitos materiais ostensivos. Seus trabalhos têm a finalidade de chamar a atenção da incredulidade humana para a existência dos espíritos e do mundo invisível. Produzem fluidos materiais tais como movimento de corpos inertes, ruídos, voz direta, curas fenomênicas, transportes e etc. Vamos dar um exemplo de voz direta? Não fala que quando Jesus foi batizado por João Batista, que saiu uma voz nas nuvens, esse é o meu filho amado, segui, uma coisa assim? É quem deposito, né? Toda a minha força. É um fenômeno de voz direta produzido pelo ectoplasma. Lembra quando Moisés foi lá no Monte Sinai, pegou aquelas tábuas também? Foi outro fenômeno físico de escrita direta. Os espíritos utilizaram ali o ectoplasma. Ou trouxeram do mundo espiritual e da natureza, usaram o ectoplasma do médium. No caso Moisés, no caso João Batista, a gente não sabe. Mas é perfeitamente inteligível isso. Tem casos aí, para quem ainda é meio cético nisso, tem um caso que aconteceu lá na época da chegada do Espiritismo. Os cientistas, o que eles fizeram? Eles queriam constatar esse fenômeno da escrita direta. E aí eles pegaram uma folha de papel, só uma folha de papel em branco, tá? Puseram numa gaveta de uma mesa, lacraram cientificamente, ou seja, com todo o selo da ciência, lacrou aquilo e deixou lá. Ninguém abria a gaveta porque ela ficou sob a guarda, sob custódia, né? Então, quando foi no dia seguinte, eles foram lá, deslacraram e tinha uma folha escrita ali. E o escrito estava em alto relevo. Daí eles tiraram, rasparam uma letra daquelas e fizeram um exame laboratorial da constituição química da tinta. Então, constatado que foi um fenômeno de escrita direta a partir de ectoplasma. Isso aí foi feito cientificamente. Se você quiser, amigo e amiga, tem muito lugar para você pesquisar. Agora tem que pesquisar. Tem que deixar preconceitos, né? Tem que deixar isso aí, eu não acredito. Porque o que eu não acredito é que eu ainda não confirmei. Então, vamos confirmar. Não é assim? Então, aqui está, né? O texto de Allan Kardec, e vamos continuar. Conhecidos médiuns de efeitos físicos. Na história do Espiritismo, encontramos vários médiuns de efeitos físicos que ficaram conhecidos e trabalharam com sérios pesquisadores. Vamos citar aqui Eusápia Paladino, essa é da Europa, Peixotinho e Ana Prado, essas duas são do Brasil. Peixotinho e Ana Prado, né? Eusápia Paladino foi uma médium italiana do século XIX, muito famosa, aí está ela, né? E aqui está o Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, brasileiro,
mais conhecido como Peixotinho, nasceu em 1º de fevereiro de 1905, em Pacatuba, no Ceará. A filha dele hoje dirige um centro espírita em Niterói. E temos aqui a Ana Prado. Né? Ana Prado, brasileira, nascida em Parintins, no século XIX, lá no norte. Né? Também ela, um grande médium de efeitos físicos. Tá? Ainda sobre o ectoplasma. Por ser um fluido volátil, é bom saber que ele pode interferir de várias formas dentro das atividades humanas e naturais. Ainda sabemos pouco sobre ele. Contudo, são necessários alguns cuidados. Esses são os pesquisadores que dizem, né? Isso aqui está falando do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um pesquisador lá de São Paulo. Então, excessos de ectoplasma. A pessoa produz muito ectoplasma e não se torna proativa. Pode sentir-se desconfortável e até autopromover doenças. Uma pessoa emite muito ectoplasma. Então, o que acontece? Ela não usa esse ectoplasma para dar um passe, né? Para um trabalho qualquer que o ectoplasma esteja presente, até para os espíritos também utilizarem. Então, ela fica, né? Ela não se torna uma pessoa ativa com o fenômeno do ectoplasma, então ela pode começar a ter problemas de saúde. Ah, mas isso aí é injusto? Não. Quando ela foi reencarnar, isso foi combinado com ela. O sistema nervoso dela foi preparado para que as células pudessem emitir mais fluido para ela trabalhar em função do bem geral. E ela não quer. Ah, não quero mexer com isso, não. Ok. Aí pode ter problemas, tá? Problemas sérios. Alguns efeitos, né? Segundo o Dr. Sérgio Felipe, a pessoa pode se tornar muito interativa, sentindo o que o outro sente, e também a psicosfera espiritual que a envolve. Ele pode começar a sentir cheiros dos outros. Tem casos que a pessoa sente cheiro de cadáveres. A pessoa está desencarnada num velório, né? Ela sente cheiro. Em outro lugar, ela sente o cheiro daquela coisa toda. Fica muito interativo, né? Muito agitado. Porque tem muito fluido, tem muita energia aí. E ela não dá conta daquilo. Porque aquilo é para fazer o bem e ela não consegue. Então, cuidado. Pode ser que você esteja com um problema qualquer de saúde por excesso de ectoplasma não utilizado de forma correta, de forma a ajudar o semelhante. Ainda sobre o ectoplasma, né, alguns efeitos, o organismo reage, recolhendo do metabolismo esse ectoplasma em excesso, desviando essa energia. Como consequência, a pessoa começa a formar cistos, tumores, miomas, tais como cistos ovarianos, cistos de tireoide, cistos hepáticos, cistos renais. Quem está falando é um médico, gente. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, lá de São Paulo, é um médico. Então, ele pesquisa isso. Para vocês terem uma ideia, o Dr. Zerbini, antes de desencarnar, pediu ao Dr. Sérgio que fizesse um trabalho para ele. O Dr. Zerbini, uma das maiores autoridades, né, que nós tivemos aqui no Brasil, de cirurgias cardíacas. Então, vejam vocês, pode ser que o seu cisto que você possa ter, né, seja em consequência de excesso de ectoplasma que você não está utilizando para o bem. Tá? Pode também ter sangramentos, que é uma forma de eliminar esse ectoplasma. A medicina não consegue entender o que está acontecendo. A pessoa começa a ter sangramentos, mas não sabe o que é. Pode ser o excesso do ectoplasma. Está vendo como é que é preciso a gente ter bom senso em tudo? Vou repetir. Isso, a ciência médica é de um pesquisador, talvez o mais importante no mundo da pesquisa de glândula pineal, que é o Dr. Sérgio Felipe, que está dizendo isso para nós. Né? A pessoa começa a sentir forte depressão, que não se trata com remédio, porque está ligada à percepção mediúnica. Então, ele tem o ectoplasma, esse ectoplasma combina, né, com as percepções, e ele começa a ter depressão, porque ele começa a perceber coisas que estão fora do alcance dele governar isso.
porque não está dando atenção a esse fluido ectoplasmático. Outro fato é a produção da obesidade, muitas vezes causadas por excesso de ectoplasma de uma pessoa numa pessoa não ativa. Exemplo, médiuns que não aceitam a tarefa ou a abandonam. Problemas nos sistemas circulatórios e respiratórios. Também pode acontecer. Quanta coisa a gente pode evitar? Né? Quanta coisa. Se você foi ao médico e não constatou nada, amigo ou amiga, vá no centro espírita correndo. Fazer um tratamento, né? Ter uma orientação. Você pode estar tendo excesso de ectoplasma, que não vai te matar, pelo contrário, vai te ajudar a promover a vida em abundância naquele seu semelhante. Agora, se você não quer, você está usando seu livre-arbítrio, e você tem todo o direito a isso. Só que pode ser que você tenha problemas, né? Serão necessários tratamentos psicoterápicos até que a pessoa se equilibre, tomando boa atitude em relação ao assunto. Aí vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, né? Vai fazer esse caminho, né? Que pode ser um caminho difícil, longo, né? Tá vendo como é que a gente pode resolver essas coisas com mais tranquilidade, com calma, com equilíbrio, com conhecimento de causa? Por isso que nós colocamos esse estudo do ectoplasma aqui na nossa série Ser Multidimensional, porque está numa situação ainda não muito conhecida do grande público, assim como os corpos áuricos, os chakras, as energias circulantes em nós, o ectoplasma também, mas que precisa ser analisado, né? Precisa ser visto, estudado. Tá? O ectoplasma está intimamente ligado à mente do médium. Daí a necessidade dele purificar seus pensamentos, manter seu corpo livre de toxinas, seja das produzidas pelas carnes vermelhas, seja as que emanam do álcool. Qualquer ideia menos elevada compromete as vibrações e coloca em risco este fluido, comprometendo inclusive a vida do médium. Seu odor é peculiar, difícil de ser caracterizado e normalmente se deposita na parte de baixo do corpo do médium uma substância pulsante ativa. Aí está, né? O médium soltando o ectoplasma pela boca e o espírito sendo materializado aqui. Vou dizer para você, no livro Os Mensageiros, a segunda obra da série André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, tem um caso lá que eles estão num centro de renascimentos e médiuns que vieram com tarefas mediúnicas, reencarnaram com essas tarefas e não foram muito felizes. Outros foram, outros não foram. E ali eles conversam entre eles. O André Luiz captura uma conversa de um médium, parece o nome Vicente, que conta o erro dele enquanto médium. Como ele fez tudo errado. E aí as consequências disso. Então, gente, mediunidade é natural. Temos que saber, temos que estudar, temos que aprofundar para que a gente possa ser útil a nós e a quem está do nosso lado, né? O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo fluido do corpo, e é o recurso peculiar, não somente ao homem, mas todas as formas da natureza, diz o espírito André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo médico Chico Xavier. Então está aí, confirmado pela espiritualidade, né? O ectoplasma, né? E pela ciência, pelas pesquisas. Então, meu amigo, minha amiga, estamos embasados na espiritualidade e na ciência. Por isso, esse estudo está aqui conosco. Então, ele está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, né? E que a gente possa penetrar nesses estudos e aprofundar. Sempre, né, a gente diz, aqui é um ensaio, um início, que tem que ser analisado, se você se interessar. Tá? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Eis a proposta da espiritualidade para todos nós.
para que a gente possa entender essa máxima e fazer dela nossa opção de vida e aprimoramentos. Não é? O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos estudando. Precisamos nos amar profundamente. Entender que cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas extensões. Mas o importante é a gente tentar ajudar, a gente tentar fazer alguma coisa. Como Jesus falou, né? O que você faz de especial? Então, que você possa buscar esse especial também, né? Para você fazer algo real, né? E de importância interessante na tua vida. Né? Você acabou de estudar ectoplasma conosco. O que nós fizemos? Uma abertura só. Você vai buscar os livros, né, que trabalham nisso. Eu te aconselho os livros do Dr. Paulo César Frutuoso. Os primeiros livros dele são 7, se não me engano. Você vai ler isso com mais profundidade. Porque ele viveu isso. Ele participou dessas cirurgias, né, hiperfísicas, e ele explica lá no livro com mais propriedade. E depois também tem muitas palestras dele no YouTube, você pode acessar também. Não é? Está tudo aí para nós, minha gente. Tudo aí. É só a gente querer. A gente ter simplicidade. Sabe aquele primeira bem-aventurança de Jesus? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque esses verão o reino dos céus. O que é isso? Humildade. Sejamos humildes, para que a gente possa avançar nos conhecimentos, apropriando-os cada vez mais. Eu agradeço a você por ter estado conosco mais esse estudo, agradeço a espiritualidade que nos está intuindo e que a gente siga em frente. Busquemos cada vez mais esses aprimoramentos. E a gente vai chegar num ponto bem interessante lá no futuro. Muita paz para todos vocês. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Fluidos gerados nas células a energizá-las e fornecer à mediunidade campos de cura, de materialização e de estudos futuros. Ectoplasma, fluido que vem de dentro, capaz de transformar em próteses que substituirão órgãos doentes, quando a medicina suprema for praticada nos centros de curas que substituirão os hospitais. O Pai nos reserva esse futuro. Bendito seja sempre o seu nome. Este será o nosso próximo estudo.